Olha, Arnold, é um prazer muito grande, né, conversar com você e conversar sobre esse tema com você. Você cita dos 33 anos, exatamente há 2 dias atrás eu completei 33 anos da minha admissão na família Moyasan, da linhagem Moyat. E é curioso que eu tenho 54 anos, portanto eu passei muito mais tempo da minha vida dentro da família Kung Fu do que fora da família Kung Fu. Portanto, a ideia de que quem seria eu se eu nunca tivesse conhecido o Kung Fu é uma coisa impensável. Meu próprio nome, quando eu fiz a minha cerimônia de discipulado, isso em 1996, e me tornei membro vitalício, ele carrega no nome a expressão Zhou. Zhou significa exatamente ancestral. Moi Zhou, que é meu nome Kung Fu e é o nome Kung Fu da minha família, a minha família leva o meu nome, carrega uma missão, onde esse Lei tem sentido de honrar. E esse Ou, de uma maneira singular, de uma maneira quase que invisível, de difícil percepção. A missão que eu trago para o meu nome Kung Fu e para a minha família Kung Fu é exatamente a ideia de honrar a ancestralidade. Quando você fala dessa relação com a ancestralidade me colocando, a primeira conclusão que eu cheguei, isso é muito interessante, é que sempre que a gente fala de ancestrais, a gente fala de passado. E é correto. Mas me parece que isso também oculta um outro significado potencial da ancestralidade que tem a ver com o futuro. Porque veja, nós somos os ancestrais dos próximos. Do meu discípulo eu sou ancestral, do discípulo do meu discípulo eu sou ancestral, ele é ancestral, assim por diante. Então essa preocupação com a ancestralidade, esse entendimento da sua posição nessa cadeia de transmissão ancestral, para mim hoje diz respeito a você honrar ao máximo, refinar ao máximo todo o processo que já foi feito lá atrás e que me permitiu chegar onde eu cheguei, por meio dessa transmissão diligente de cada uma das gerações, de cada um dos mestres ancestrais a mim, mas ao mesmo tempo uma consciência, uma responsabilidade muito grande de conquistar por vir. Nós temos na nossa família uma vantagem gigantesca, enorme e muito rara. Nós temos o registro de todos os nossos ancestrais, desde a fundação do estilo, né? Então, desde da Monja Moi, que transmitiu para Yin Wing Chun, para Leon Bokto, Wong Wapo, Leon Lankwai, Leon Itai, Leon Jian, Chan Asun, Iman, Moyat, Moyasan, Moi Joleo e seguindo. E a gente entende o papel, a importância e as particularidades de cada um desses ancestrais. Isso inspira a gente, entendendo que nenhuma história foi igual, jamais. As circunstâncias mudaram, as necessidades de momento mudaram, as pessoas mudaram. A gente procura entender cada vez mais o nosso papel daqui para frente e como orientar os futuros. Então, em linhas gerais, é uma honra muito grande pertencer à linhagem que eu pertenço, compondo essa linhagem e a responsabilidade muito grande de levá-la à frente. Esse talvez seja o ponto mais importante de uma relação Kung Fu, que é a relação entre um Sifu e um Todai. A gente costuma dizer que você mede a força de uma corrente pelo seu elo mais fraco, né? Uma corrente pode aguentar uma carga enorme, mas se tiver um elo que aguente menos, a força daquela corrente é a força daquele elo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro de um processo como o nosso, um processo de transmissão de Kung Fu, a conexão é algo muito importante. E essa conexão ela tem que se dar sempre de duas partes. São dois elos, né, ligados um ao outro. Da perspectiva de um líder da família, do Sifu, me parece que a coisa mais importante é ter um olhar atento a cada um desses elos, a cada um desses discípulos, para cuidar, para que essa corrente, aquela uma corrente, siga em frente. Ao mesmo tempo, a gente nota assim que o Kung Fu ele demanda uma exigência muito grande, ele demanda uma dedicação muito grande, um investimento muito grande. E a recomendação que eu costumo fazer para os meus discípulos, que é que eu faço para mim, é o quanto que isso faz sentido para você. Você está botando muito da sua vida nisso. Se não tem sentido, ou você dá um sentido a isso, ou não faça. Se você faz dessa maneira, não é esforço. Você não faz por comprometimento, você não faz por obrigação, você não faz por um débito, por um compromisso moral, você faz porque aquela é a sua vida, você deseja fazer. Então a primeira coisa importante da perspectiva do discípulo é buscar, procurar verdadeiramente o sentido do que ele está fazendo e conseguir empregar sentido a isso, para que ele possa fazer com o máximo de honestidade, o máximo de autenticidade, o máximo de verdade, completamente inteiro naquele processo. A grande mensagem que eu tenho para deixar para os meus discípulos, e, enfim, é que eu deixo para mim, de fato, é me ocupar de ter uma vida boa. E uma vida boa no sentido de coerente com os meus valores. Uma vida que eticamente eu possa me orgulhar. Uma vida que existencialmente eu possa me orgulhar. Expressão que eu gosto muito, eu costumo repeti-la, que para você morrer basta estar vivo. Para viver não. Para viver não basta estar vivo. Você precisa promover essa vida. Então, quando você chama de desafio, para mim é vida.
entende? Assim, a ideia de que porque o desafio ele pode trazer um certo temor, um certo receio de enfrentar, mas eu troco essa palavra por vida, isso é vida. Então, se de alguma maneira a gente enfrentou desafios, não, a gente viveu. E a vida é isso. E um outro conceito, antes de entrar diretamente na sua pergunta, um outro conceito que para mim é muito importante é para que serve o Kung Fu? Para viver. Para viver e para viver bem. E para viver melhor. A ideia de que eu vou me dedicar, investir 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos da minha vida para me proteger de um eventual ataque, que pode ser que nunca aconteça, para mim não faz nenhum sentido. Eu costumo dizer que o Kung Fu serve para te ensinar ou te ajudar a fazer qualquer coisa muito melhor, inclusive lutar. Então, se você tem que lutar, que você lute bem, porque você tem Kung Fu. Se você tem que trabalhar, que você trabalhe melhor. Se tem que se relacionar com a sua família, que você se relacione melhor. Mas Kung Fu serve para você fazer qualquer coisa melhor. Então, se você juntar esses dois conceitos, a ideia de que não é exatamente o desafio, é a vida, e isso não é só, e é uma vida com Kung Fu, a gente faz isso com muito prazer. Por quê? Porque cada pequeno percalço, eventual acidente, é uma oportunidade gigantesca de você verdadeiramente aprender uma coisa. E olha que interessante, que você não aprenderia se aquilo não acontecesse. Entende? É quase que um encontro singular e único, por quê? Porque eu preciso que aconteça tal evento para que eu aprenda que aquele evento tem potencial de me ensinar. Então você citou bem, em 1997, o grão-mestre Moyato, patriarca Moyato, fazia 60 anos, na sede mundial lá em Nova York, seria a sua cerimônia de aposentadoria. E aí nós montamos na família Moyação uma comitiva, eu coloquei para o meu Sifu como participante integrante dessa comitiva. Eu já tinha entrado nos Estados Unidos, eu tinha que só renovar meu visto, fui lá muito despretensiosamente e meu visto foi negado, sumariamente negado. E aí eu perguntei, poxa, mas quando é que posso aplicar de novo, né? Daqui a 6 meses. E o evento era um mês depois. Eu falei, mas eu posso voltar amanhã? Ele falou assim, não vai adiantar nada, mas pode. Eu voltei. No dia seguinte, né, pela segunda vez, foi negado de novo. E terceira, quarta, quinta. Na sexta vez que ele foi negado, eu lembro bem desse dia, eu saí do consulado americano, desci para o metrô, liguei, na época tinha orelhão ainda na rua, eu liguei a cobrar lá para o Núcleo Central em São Paulo, falei com o meu Sirrim, né, o Cipac Renato Almeida, que era o responsável pela emissão dos bilhetes, falei, Sirrim, pode comprar minha passagem. E ele sabia do drama, né, como é que estava. Ele falou, porque você conseguiu? Eu falei assim, não, mas se eu não fizer isso eu desisto. E na hora que eu desliguei o telefone, ele falou, que besteira que eu fiz, né, mas fiz. E aí na sétima ida, foi mais uma vez negado, e era curioso que só tinham exatamente 8 cônsules, né? São 4 pela manhã, 4 pela tarde, e você não pode ser entrevistado 2 vezes pelo mesmo. Só se tinha mais um. Infelizmente, nesse último, eu fui aprovado. E essa é a viagem da minha vida. Eu nunca mais iria para a sede mundial, ou para Chinatown, para Nova York, porque o que eu tinha de recurso, que era pouco, eu tinha gasto só para tirar o visto, não tinha quase dinheiro nenhum. E quando eu cheguei lá, né, com muito pouco dinheiro, eu lembro que o patriarca Moyato chegou para mim, ele já sabia da história, ele falou, valeu a pena? Eu falei, valeu, não tinha nem começado, né? Então quer dizer que todo esse esforço não foi à toa, você vai voltar todo ano, né? Eu falei, vou. E aí eu tinha me comprometido de novo, né? E nesse compromisso que eu fiz de novo, eu lembro que eu peguei dinheiro emprestado para viajar, paguei em 12 vezes, e no 12º pagamento eu peguei de novo para poder ir de novo, e durante anos foi isso. E curiosamente, mais de 20 anos depois, eu estava de novo no consulado, aplicando para um visto, que é o visto mais raro de todos os 190 e tantos vistos que ele tem, já dá direito ao Green Card, que é o visto de indivíduo com habilidades extraordinárias, o EB1A. Foi o primeiro caso de um praticante de arte marcial aprovado sem nenhuma requisição de mais evidência nem nada. Foi aprovado em 12 dias. É o visto que o Einstein retirou para poder ir para os Estados Unidos. E eu fui com esse visto, né? Eu fui convidado pelo governo americano para morar nos Estados Unidos. Então foi uma passagem muito grande que talvez lá atrás, talvez não, seguramente eu tinha a menor condição de fazer. Desafios, né, ou vida, como você falou, são inúmeros. Né? Desde você conhecer a cultura, entender a cultura. Mas, Arnold, se você faz isso com relaxamento, com o peito aberto e, sobretudo, disposto a aprender, vira uma grande jornada e muito prazerosa. Então, se você quiser, eu posso, claro, né, falar de vários, inúmeros desafios, mas o que eu posso dizer é que todos eles, sem exceção, e não são poucos, estão sempre sendo vividos de uma maneira muito plena, né? O que eu entendo ser o Kung Fu. O Moyato é o mestre do meu mestre. Chama-se Léo Mamura. Tanto eu chamo o meu mestre de Sifu e chamo o mestre dele de Sikun, que equivaleria a uma coisa como pai e avô. Normalmente eu me refiro a ele como Sikun, né, trazendo uma perspectiva bem pessoal e familiar. Eu tive vários momentos muito interessantes, né, com o meu Sikun. Né, eu o conheci em 1992, né, foi a primeira vinda dele ao Brasil, era novo na família Kung Fu, e foi uma experiência muito impressionante, porque eu vi ali uma pessoa, isso muito rapidamente eu percebi, muito pouco usual. Era uma pessoa que verdadeiramente conseguia viver a vida dele de acordo com os valores dele. Ele fazia as coisas que ele acreditava,
fazia sentido para ele. Depois encontrei com ele de novo em 94, em 96, e aí em 97 foi esse episódio de vontade de ir na casa dele, tive vontade de dormir na casa dele algumas vezes. Então eu encontrei em 97, 98, 99, fui mais de uma vez para os Estados Unidos. Eu ia no mínimo uma, eventualmente 2 ou 3 vezes para os Estados Unidos naquele período. Em 99, em 2000 ele esteve no Brasil de novo. A gente teve a oportunidade de recebê-lo na nossa casa, no nosso núcleo, tanto em 1998 quanto no ano de 2000, que foi a última viagem internacional que ele fez. Ele veio ao Brasil em setembro de 2000, ele começou por São Paulo, a gente estava lá, depois fomos a Belo Horizonte, depois encerramos a viagem aqui no Rio de Janeiro, levamos ao aeroporto e foi a última vez que eu o vi vivo, né? Em janeiro de 2001, né, ele fez a passagem e aí nós nos organizamos de novo em comitiva e eu o vi no funeral, né? Dali por diante eu continuei indo a Nova York, mas a gente começou a celebrar o aniversário da esposa dele, né, a minha Citai. Mas foram inúmeras vivências com ele. O que eu posso tentar fazer é um resumo da minha experiência com ele. Você nunca saía ileso de um contato com ele. Sempre tinha alguma coisa que acontecia ali que te congelava numa ponta. Isso é muito importante, porque quando você está lutando, eventualmente você também vai congelar. E você se habituar a como não travar nessas horas é fundamental. Era muito marcante. Todas as vezes que eu encontrava com ele, que eu estava... Isso com o meu próprio Sifu também, né? Não estou falando do meu Sifu porque você perguntou. Com o meu Sifu é a mesmíssima ideia, né? São experiências, são encontros muito impactantes. São experiências sempre muito significativas. Como a nossa transmissão é baseada no que a gente chama de vida Kung Fu, na convivência, é claro que tem muitos momentos de prática e eventualmente apontamentos de prática aqui e ali, mas está dentro de um contexto muito maior, que é o contexto de vida. O que eu posso te garantir, Arnold, é que 100% das vezes em que eu tive com ele, assim como com o meu Sifu, você sai um pouco diferente, você sai atravessado. Mas eu vou contar um episódio, assim, rapidamente, que foi muito interessante. A gente estava numa mesa, estava no Yamcha, que é um café da manhã chinês, que dura muitas horas, e basicamente o que tem ali é convívio. E ele tinha um hábito de linguagem, que era sempre perguntar, né? Ele sempre falava, understand what I mean? Tipo, você entendeu o que eu quero dizer? E era muito comum isso, né? E eu, né, novato, né, nas primeiras vezes que eu ia, ficava com aquele olhar atento, aquele olhar, tipo, de beber 100% daquele líquido, e muito atento. Em algum momento, assim, ele olhou, o olhar veio para mim, e ali eu falei, meu Deus, né, alguma coisa aconteceu, né? E ele perguntou, você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Eu falei, então repete. E aí ele tinha falado uma meia hora. Né? E aí eu, evidentemente, tentei resumir, né? Eu falei assim, o senhor falou assim, assim, assado. Eu não falei isso. Aí ele falou assim, eu falei meia hora aqui. Você reduziu o que eu falei em 20 segundos? Fala o que eu falei. E não tem como sair, sabe? E tampouco fazia sentido eu passar meia hora falando, não era isso, né? E aí você fica de novo num jogo, tipo assim, o quanto eu falo, o que eu falo, e aí já trava tudo, você já não lembra mais. E esse tipo de experiência, ela retrata bem a experiência de vida Kung Fu. Quando você está vivendo uma situação que não tem nenhuma gravidade real, né? Qual o problema disso? Qual o problema de você travar e não ser... Simbolicamente, aquilo é pesadíssimo. Então, naquele momento, você quer que o mundo pare e que você pule, porque é uma experiência pesadíssima. Mas essas experiências pesadas, no processo de vida Kung Fu, você sempre conta rindo depois. Talvez por alívio, talvez por aprendizado, mas seguramente pela saudade mesmo, pelo prazer que foi de você viver uma experiência tão rica de aprendizado, de convivência mesmo, uma coisa que não é planejada, programada, preparada, ele é absolutamente incidental, como é a vida e quão treinado a gente é para extrair conhecimento e aprendizado de tudo. Então é interessante que depois desse episódio, uma das habilidades que eu assim, comecei a desenvolver é prestar mais atenção no que eu estou escutando. Porque eu sei que a pessoa não vai me perguntar para repetir, vai pedir para repetir. E se pedir, eu vou ter habilidade para responder, eventualmente até improvisar. Mas o aprendizado ficou. Presta atenção. Como se aquela pergunta viesse com aquela mesma força sempre. Então é só uma pequena alegoria, um pequeno exemplo, né, de experiências que cabe ao praticante. Ele não me pediu para aprender nada disso. Ele só lançou o estímulo. Da mesma maneira, havia outras pessoas na mesa e cada um aprendeu uma coisa diferente. E assim era o tempo inteiro. Então, isso até é bom porque me dá a oportunidade de dizer que a responsabilidade do aprendizado é do aprendiz. Eu comecei dizendo que eu tenho 33 anos, eu fiz meu aniversário, meu 33º aniversário na família Moyasan. Moyasan é justamente o nome do meu mestre. E não existe a família sem o líder da família, né? Quando a gente fala 33 anos na família, a gente está falando 33 anos abaixo dessa relação. Então, da mesma maneira que eu tenho muito mais tempo de vida dentro do Kung Fu do que fora do Kung Fu,
Eu acho que a pessoa com quem eu mais intensamente me relacionei ao longo de toda a minha vida foi justamente ele. No sentido de uma relação absolutamente direcionada. Não é uma relação de amizade, não é uma relação nem de professor de aluno. É uma relação Sifu Todai, né? E quem teve a oportunidade de ser Todai, quem tem a oportunidade de ser Sifu, entende o que isso quer dizer. É uma relação muito intensa. Então, eu volto a dizer, eu passei mais tempo da minha vida em relação com ele do que fora, anterior a esse processo. E aí, de novo, fica incontável, é impossível contar esses momentos. Eles são verdadeiros, essencialmente incontáveis e absurdamente ricos. O que eu posso dizer para ele é que não existe a possibilidade de eu ser minimamente quem eu sou, que não seja atravessado pela relação com ele. Só que eu não diria isso, porque é desnecessário dizer, porque ele sabe, entende? E por que ele sabe? Porque ele também é discípulo. E ele diria talvez a mesma coisa. Tem muitos momentos muito marcantes, né? Eu também vou pegar vou elencar um aleatoriamente, sempre com esse cuidado, para não parecer que esse momento é mais marcante que tantos outros. Ao longo da vida Kung-Fu, você conhece muita gente legal, né? E é curioso, assim, felizmente eu tenho dentro da família Kung-Fu nesses anos todos a oportunidade de nunca ter tido nenhum desafeto que tenha inviabilizado minha relação com ninguém, com nenhum irmão Kung-Fu. Mas, evidentemente, alguns irmãos Kung-Fu você acaba tendo mais contato porque teve mais história junto. E dois, né, são inúmeros, mas um dos que eu mais tive contato, de prática, de convivência, de viagem, foi meu irmão Kung-Fu, Nathaniel Rosa, que hoje mora em Brasília. E eu lembro que ali na década de 90 também, a gente tinha uma série de práticas, de treinamentos em São Paulo, especiais, muito pesados. Mas aquela luta que não era a luta. Eu lembro que o Sifu dizia que uma luta é composta de várias coisas, né? Então, assim, de técnicas, você vai golpear, você vai ser golpeado. Então, você tem que aprender cada uma delas. Então, havia treinamentos de ser golpeado, de você aguentar mesmo, de aguentar dor, de aguentar umas... Realmente eram práticas extremas. E eu lembro um dia, né, a gente estava devia ser 3 da manhã, 4 da manhã, uma madrugada de uma terça ou quarta-feira dessas. E aí, em determinado momento, né, eu estava com o Nathaniel e eu caio. Mas eu não caí. Eu acabei, já não tinha mais nada ali. E eu, na hora, claro que eu não pensei isso, mas você tinha uma consciência, não vai dar para levantar. E eu lembro de uma voz do meu Sifu falando assim, Nathaniel, chuta. E aí eu, né, assim, com o que tinha de energia, eu consegui olhar pro Nathaniel e vi o Nathaniel meio que, como assim, né? Ele chuta, e o chuta Nathaniel era um chuta baixo, mas era um chuta firme e não tinha espaço para negociação. Chuta, Nathaniel. E o Nathaniel com dificuldade de chutar, e aí o Sifu completou. Chuta a cara. E aí, quando o Nathaniel chegou perto e não conseguiu chutar, e eu sabia assim, eu não vou conseguir levantar. Eu não tinha força para levantar. Na hora que eu percebi que o Nathaniel não chutaria. E quando ele não chutaria, eu vi o Sifu vindo. E eu acho que ele veio para mostrar exatamente o que ele estava orientando. Eu estava em pé numa fração de segundos, com a guarda alta. É equivocada a ideia de que a gente tira energia de onde a gente não tem. A gente tem. A gente eventualmente acredita que não tem. A gente não tem uma pessoa na outra ponta com Kung-Fu suficiente para extrair, ou melhor, para permitir com que você extraia a energia que você tem. Eu acho que, do jeito que eu estava ali, eu estaria deitado até hoje. Mas eu subi com uma energia. E uma coisa importante, a nossa relação permitia isso. É como eu gosto de botar sempre muito entre aspas, mas uma relação entre Sifu e um Todai, ela tem que ser sempre autorizada. Então, de alguma maneira, inconscientemente, eu autorizava o meu Sifu a esse tipo de relação comigo. E ele respeitava essa autorização. Certamente não faria aquilo com qualquer um. Certamente não qualquer um teria a mesma reação que eu tive. Então havia um conhecimento mútuo de um e de outro. Naquele momento foi mágico. Então só precisa de uma vez. Eu não precisei cair de novo, eu não precisei tomar esse chute. A experiência foi tão significativa que eu aprendi. E aí, grande erro de um Sifu. Deixa eu tentar reproduzir essa mesma experiência com qualquer outro. Nunca faça isso. Porque é outra pessoa, é outra circunstância, são outras necessidades. Então, extrair a essência do que aconteceu e nunca a forma com que aconteceu, eu diria, é uma das artes que um líder de família tem que ter. E o que eu diria para ele, só por essa, especificamente por essa, mas por tantas outras experiências, é sobre a minha gratidão, né? Como eu disse, a pessoa que eu sou hoje, seguramente eu não seria se eu não tivesse tido a oportunidade de, ao longo de pouquinho mais de 3 décadas, desfrutar dessa maravilha que é ter sido e ser discípulo dele.